você usa uma ferramenta, um martelo, uma chave de fenda, o que quer que seja, você tem uma mentalidade totalmente diferente daquela que você tem quando você utiliza um chute que vem de dentro das artes marciais, ou um soco. Quando você utiliza um martelo, você não tem um culto de um mestre que era muito bom no martelo e que você precisa seguir. Você não tem um ritual, um sentimento desenvolvido em direção àquilo, para que desenvolva em você um culto do martelo. Então, usar o martelo é apenas usar um martelo, quando o martelo é necessário. Quando o martelo não é necessário, ele é descartado. Mas, quando entramos nas artes marciais, quando entramos em qualquer método de desenvolvimento, não conseguimos fazer o mesmo. Assumimos essas coisas com uma outra mentalidade. Um chute não é apenas um chute. É algo herdado de uma tradição. É algo desenvolvido por um mestre que eu tenho que respeitar, que tem uma verdade fixa por detrás. Se você entra por um yoga, você fica tempos e tempos aprendendo sobre os mestres da yoga, sobre algumas coisas que foram desenvolvidas dentro daquilo ali. Você precisa desenvolver uma crença, quase uma religião. Só que o que acontece? Quando você se desenvolve assim, você não consegue usar tudo aquilo que está lhe sendo ensinado como uma ferramenta, como algo descartável, como uma hipótese. Você transforma tudo aquilo em verdade. E sendo assim, você acaba sendo limitado mentalmente por aquilo que aprende. Cada coisa tem uma explicação fixa, cada coisa tem uma utilidade, uma influência psicológica sobre o seu cérebro. E quando isso acontece, você não tem liberdade para perceber o real. E qual é a utilidade da forma? A utilidade da forma, da técnica, não é limitar o cérebro, mas criar, ou tentar pelo menos, que o que está sendo difícil, criar uma situação para que o indivíduo se liberte, criar uma brecha, criar um intervalo. Mas esse intervalo está sendo muito difícil de ser criado porque se criou um fanatismo em torno disso tudo. Se criou um apego psicológico, uma paixão. E quando você se apaixona, você não enxerga o que é para enxergar. E a mim parece que a vida não precisa de nenhum caminho para ser atingida. A vida é o próprio caminho. Mas algumas pessoas têm dificuldade para perceber isso naturalmente. Algumas pessoas precisam de um método, precisam de uma senda, de uma certa prática, de um certo treino. Só que esse treino, esse método, devia ser fiel à maneira de ser das pessoas. E a mim parece que cada método recebido se afasta da maneira de ser das pessoas, não aproxima as pessoas delas mesmas. Então, praticar yoga é assumir uma outra identidade, uma outra personalidade, uma personalidade de yogi. Aí eu sou aquele que age na sociedade como cidadão e aquele que no final de tarde se torna um yoga. Um yoga, sei lá como queiram chamar. Sou aquele que tem uma vida consumista e no final de tarde entro para um método zen para tentar me livrar daquilo.
Isso, no mínimo, gera um conflito. Eu tenho duas realidades. A minha realidade consumista, a minha realidade em conflito o dia todo uns com os outros, e aquela realidade em que eu estou tentando resolver esses problemas que eu produzi o dia todo, em que estou tentando abafar esses conflitos. Vendo desse modo, percebemos que a ferramenta se torna uma fuga, um apego, se torna um tipo de um retiro. E quando eu me retiro, eu me sinto que estou me retirando de algum lugar, é porque estou em conflito, não estou compreendendo. No meu entender, o yoga, o zen, a meditação começa na vida como ela é. É um processo ao contrário, não é sair da vida para dentro de um sistema onde eu vou encontrar a meditação. Não. É fazer com que a meditação penetre nesse meu estado de convivência, para que eu consiga perceber, ganhar compreensão a respeito daquilo que estou fazendo, a respeito do meu comportamento. Porque se não for desse modo, se não for assim, se não for colocado assim, tudo que estarei fazendo é criando uma barreira, um bloqueio entre eu e aquilo que realmente sou. Passo o dia todo funcionando como um selvagem, como uma pessoa violenta, como uma pessoa consumista, como uma pessoa completamente dependente de política e de propaganda, e no final do dia dou, ou tento pelo menos dar um intervalo nisso, para buscar um outro tipo de vida que eu considero totalmente afastado daquilo que sou. Mas aquilo que sou só pode sofrer uma transformação total, profunda, enquanto sou, enquanto estou. É por isso que digo que questiono, que pergunto, seria um método realmente necessário? Se você compreender realmente a essência da coisa, a profundidade da coisa, se perceber a coisa como ela é, como você está, você precisa do método? Eu acho que não. Eu acho que quando você precisa do método, quando você se entrega ao método, o método cria uma cegueira, cria um bloqueio. Eu não posso olhar a vida como yogi, eu não posso olhar a vida como zen, eu não posso dizer eu sou zen. Isso é uma maneira de olhar. Quando você faz assim, você cria uma maneira de olhar. A maneira de nos esclarecermos seria perguntar: por que eu quero ver a vida como yogi? E quem é que vê? Quem é essa entidade? É um observador produzido pela própria prática que está fazendo isso? A prática produziu um observador, yogi, para ver a vida, para perceber a vida, e chama isso de iluminação? Eu acho que a iluminação, a libertação, é você perceber tudo isso, todos esses processos, todas essas fugas, essas buscas, esse esforço diário, sem sair de onde está, sem precisar de um método,
mas simplesmente observar sem medo, pulsar com aquilo, pulsar com a sua realidade, pulsar com o seu dia a dia, não fugir, perceber os seus medos, as suas ansiedades, as suas vergonhas, as suas limitações, a sua timidez, ir de encontro a isso, acontecer com isso, deixar que isso se manifeste em você e deixar que vá embora sozinho, mas sempre consciente. Aí você achou a ferramenta, você se tornou o caminho. Você não precisa mais de um método, não precisa se sentar da maneira do Buda, não precisa mais praticar coisa nenhuma, porque simplesmente você permitiu que as coisas se mostrassem para você, sem bitolar o seu cérebro em nada. Basicamente, para mim é isso. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal e vamos questionando para revolucionar.